Boa noite pessoal do YouTube, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Se você gosta do canal, curte, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, sugere, critica. Aqui é um canal bem democrático. Pessoal, olha só, eu queria fazer uma reflexão com vocês nessa noite de sábado, 26 de novembro, sobre a burguesia, o capitalismo e a burguesia. Eu muito critico o comunismo, o socialismo, os regimes autoritários, nazifascismo e comunismo, mas e os alunos me perguntam, professor, mas e aí, você é capitalista, você é de direita, você é conservador, você é anticomunista, você é fascista, ou você é nazista? Então vamos esclarecer. Vamos fazer aí uma análise histórica sobre o papel da burguesia, do capitalismo, o que isso tem a ver aí com o nazifascismo, com o comunismo, com esquerda, com direita, com conservador, liberal, progressista. Aí é uma miscelânea de situações. Então, fazer alguns vídeos, em algumas aulas, a gente vai pontuar aí o que é o que, quem é quem e tal, e como é que a gente aí, como é que a gente separa aí esses objetos de estudo. Eles têm que ser muito bem encadeados, elencados, né, e classificados aí para a gente não cometer paralaxes e anacronismos, paralogismos, falácias e sofismas, né? Ciências humanas. Então vamos lá. Burguesia, capitalismo. O que é isso? Liberalismo. Então vamos lá. A burguesia, nós podemos defini-la como uma classe social. Como uma classe social. Que surgiu aonde? Bom, as origens históricas da burguesia estão lá na Idade Média. Burguesia vem de burgos, pequenas cidades ou aldeias que lá na Idade Média existiram. Lá, né, ainda lá dentro de uma estrutura feudal haviam os burgos, pequenas cidades, pequenos comerciantes que existiam lá na Idade Média, da onde se originou a derivação burgueses. Burgueses é aqueles que viviam nos burgos, né? Pequenos comerciantes em pequenas cidades lá da Idade Média. Era uma classe, na Idade Média nós tínhamos os camponeses, os servos, a nobreza, o clero, né? E tinha os burgueses também. A burguesia não era uma classe com muito prestígio. Ela não era uma classe que tinha poder. Quem tinha poder na Idade Média era a nobreza, a classe rica e guerreira, e o clero, que era a classe da igreja, né? que era uma grande senhora feudal que tinha muito prestígio na Idade Média. Com aquele processo de crise da Idade Média, as grandes crises do século XIV, a fome, a peste, as guerras, né? Existiram muitas guerras ali naquele final da Idade Média. O sistema feudal foi entrando em crise, veio o Renascimento, inclusive o Renascimento comercial e urbano, o mercantilismo, a formação dos estados nacionais. Vejam que os primeiros estados nacionais, 1385, século XIV, Portugal faz a centralização. Aí você tem ali, depois, na sequência, você tem Espanha, né? Você tem Inglaterra, França, que vão se unificando. A Alemanha e a Itália se unificam só no século XIX. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: com a unificação dos estados nacionais, as monarquias nacionais, você tem a fase aí, você tem a cunhagem de moedas, você tem a delimitação das terras, dos pesos e medidas, você tem a promulgação de uma constituição. As monarquias eram hereditárias ou consuetudinárias,
ou eram monarquias constitucionais. Junto, paralelo a isso, vai surgindo o quê? O metalismo, o mercantilismo, o colonialismo. Lembrando que o que acontece aí junto com a formação das monarquias nacionais, com os estados nacionais? Os grandes empreendimentos marítimos, a expansão ultramarina, ela começa a ocorrer com os países da Europa descobrindo, mais precisamente Portugal, descobrindo o Brasil, um italiano, que era o Colombo, descobrindo a América, né? Ele era italiano, financiado aí pela Espanha, mas ele era italiano. A Itália também financia muitos empreendimentos além mares, expansão marítima. Você vai ter o colonialismo, você vai ter uma primeira fase do capitalismo, que é a fase mercantilista. Lembrando que o capitalismo, a burguesia, que é a classe social dominante no sistema capitalista, lá no sistema feudalista da Idade Média, era a nobreza e o clero. Na modernidade, com a centralização dos estados modernos, com a expansão ultramarina, com o advento do mercantilismo, a burguesia começa a ganhar poder. Mas lembrando que o capitalismo, que é um sistema econômico, que o capitalismo propriamente dito, ele não surge lá junto com você pode entender, tudo bem, você tem lá nos burgos os comerciantes que eram pequenos capitalistas, mas assim, eles não tinham poder e prestígio e nem tanto dinheiro, né? Tem o fato de que alguns capitalistas tinham mais dinheiro do que os nobres, mas eles não tinham poder e prestígio e status, né? Era uma outra configuração de poder. O poder estava ligado à terra e às armas, né? E ao poder do clero também. Então, o que você vai ter ali a partir ali da modernidade? A burguesia começa a ganhar prestígio e poder. Por quê? Porque com o colonialismo, com o mercantilismo, essa primeira fase capitalista é uma primeira fase pré-capitalista ou capitalismo comercial. Nós sabemos que o capitalismo tem fases, ele tem o mercantilismo, depois ele tem a fase das revoluções industriais, mais precisamente as revoluções burguesas do século XVII na Inglaterra, a Revolução Puritana, República de Cromwell e a Revolução Gloriosa de 1688, uma revolução burguesa. Você tem a Revolução Francesa, que é outra revolução burguesa. Você tem a Revolução Industrial no século XVIII, que inaugura uma nova fase do capitalismo, o capitalismo industrial, propriedade privada, que já existia, né, diga-se de passagem, exploração do trabalho e o liberalismo econômico, né? O século XVIII é o século liberal, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. A burguesia queria mais liberdade, inclusive econômica. Então você tem uma segunda fase aí do capitalismo com a industrialização. Lá no mercantilismo você não tinha industrialização, você não tinha propriamente a industrialização. Você tinha o mercado, o dinheiro, a riqueza provinha do acúmulo de metais, o metalismo, o mercantilismo, era vendas. Então o que ocorreu com as metrópoles portuguesas? Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda. Eles exploravam as colônias de exploração, Brasil, o que viria a ser Brasil, Argentina, México, Chile, Peru, Bolívia. Aí você vai para a América Central, aqueles países da América Central todos, Panamá, Guatemala, todos aqueles países ali. Para cima, Venezuela, Cuba, até chegar a México, né? Depois América do Norte, o México, Estados Unidos e Canadá. Você vai ter os ingleses aqui na América Espanhola, esses países da América Espanhola. Você vai ter nos Estados Unidos e no Brasil holandeses e franceses também. Todos esses em busca do quê?
explorar as suas colônias, levar a riqueza e comercializar na Europa. Era o acúmulo de metais, havia uma parceria entre o rei e a burguesia, né? Um aí conluiava o outro, como se diz. Uma primeira fase do capitalismo. Depois você tem a industrialização propriamente dita, que é o advento de uma nova fase do capitalismo, o capitalismo industrial, exploração do trabalho, liberalismo econômico, propriedade privada. As empresas vão aí também se unindo aos estados e querendo que o estado garanta aí a manutenção da sua economia, do seu prestígio. E começa uma segunda fase do capitalismo com a burguesia. A burguesia quer liberdade, ela não quer mais os entraves religiosos e os entraves da nobreza, do Estado. Você tinha, na primeira fase mercantilista, ainda o absolutismo monárquico, o antigo regime que era baseado no absolutismo monárquico e no mercantilismo, a primeira fase do capitalismo. A segunda, ela se torna na Revolução Industrial, a partir das revoluções gloriosas da Inglaterra, puritana e a gloriosa de 1688, e depois você tem a Revolução Francesa em 1789. Neste ínterim você tem a Revolução Industrial. Nesse entremeio você tem o Iluminismo, que é uma revolução burguesa também, na qual a burguesia aspirava mais liberdade para empreender, porque lá no absolutismo monárquico, no antigo regime, você tinha, por exemplo, aí a interferência aí do rei. O rei era o absolutismo, o antigo regime, o absolutismo monárquico e o mercantilismo. Eles não davam total poder à burguesia, era um poder ainda limitado pelo rei. Depois a nobreza se une à burguesia. Depois vem o liberalismo. Liberalismo é mais liberdade de empreender. Inglaterra é um exemplo de liberalismo, né? França é um exemplo de Inglaterra, liberalismo econômico, França, liberalismo político. Você tem uma segunda fase do capitalismo. Nós podemos pontuar outras fases, né? Você tem no século XVIII o liberalismo, você tem no século XIX a consolidação do capitalismo, que aí você tem no século XIX uma terceira fase que é uma fase imperialista, que são as colônias aí as colônias aí onde a Europa vai buscar matérias-primas para sua indústria, né? Lembrando que a maioria dos países da América já tinham conseguido a sua independência no século XIX, eles vão começar a empreender essa busca por matérias-primas na África e na Ásia, com protetorados, colônias de exploração, possessões e tal. E em busca do que? Matérias-primas para suas indústrias e em busca de colônias consumidoras, né? Matérias-primas e mercado consumidor, século XIX, África, Ásia. O que vai ser uma corrida imperialista, você vai ter o surgimento de novas fontes energéticas, o petróleo e a eletricidade, né? Você vai ter a formação dos grandes monopólios e oligopólios no século XIX, o que essa é uma outra, já é uma terceira fase aí talvez do capitalismo, porque muda a matriz energética. Lá na Revolução Industrial você tinha máquina a vapor, carvão, né? Você tinha uma primeira fase da industrialização liberal. Depois, no século XIX, você muda as matrizes energéticas, a descoberta do petróleo, da eletricidade, as colônias adquirem a sua independência e os países europeus vão buscar matérias-primas na África e na Ásia. Então você tem já uma nova fase, talvez aí uma terceira fase do capitalismo, monopolista, monopólios e oligopólios, o que vai gerar
aí as guerras do século XX, né? A corrida imperialista aí que vai gerar aí todos aqueles conflitos lá do século XX, principalmente a Primeira Guerra. Ah, então veja bem, burguesia, capitalismo, liberalismo, né? No século XIX você tem também o avanço aí do ideário socialista e comunista para contestar aí toda a exploração aí que o capitalismo fazia no século XIX. Isso é fato, né? Isso é fato. O comunismo aí, quando ele é teorizado aí por Karl Marx, o socialismo científico, Marx e Engels, Manifesto do Partido Comunista 1848, você tem aí uma resposta à exploração do trabalho, à desumanidade do capitalismo, né, contra os trabalhadores, contra o proletariado, século XIX. Que vai eclodir aí, o que vai ser um resultado, uma consequência do século XIX, vai ser em 1914 a Primeira Grande Guerra, né, a Guerra Imperialista, né. Os países imperialistas guerreiam. A Inglaterra com muitas colônias, possessões e protetorados, né? O império onde o sol nunca se põe, porque em algum lugar do mundo há uma colônia britânica, como se dizia, né? O sol nunca se põe. A França querendo reconquistar aí algumas regiões que ela perdeu ali na Guerra Franco-Prussiana de 1871, Otto von Bismarck, né, que fez a unificação alemã, chanceler alemão. Você tem a França querendo recuperar suas colônias, a Inglaterra manter e a Alemanha ampliar. A Alemanha surge como uma grande potência do século XIX a partir da sua unificação. A industrialização alemã estava sobrepujando a industrialização inglesa, a força da indústria inglesa. O que vai eclodir alguns anos mais tarde, depois da Belle Époque, né, a Bela Época da Europa, uma época de paz e prosperidade ali de 1870 a 1914, o que vai eclodir na Primeira Grande Guerra, né, que é a Guerra Imperialista, né? Então você tem uma outra fase do capitalismo, né? Burguesia, socialismo, Estado, né? Uma coisa se interliga com a outra. Comunismo, tá tudo nesse meio aí, basta a gente ligar os pontos, né? 1914 eclode a Primeira Guerra, você já tem os oligopólios e monopólios, o capitalismo já deixou aquela fase lá do século XVIII, da industrialização, melhor, a industrialização ainda ouvia do liberalismo e tal, e já entra numa fase imperialista dos monopólios e oligopólios, já muda a sua matriz energética do carvão para o petróleo e a eletricidade, e ele entra numa nova fase, né? Até a quarta fase aí, o capitalismo técnico, científico e informacional, que já é ali depois da Segunda Guerra, né? Então, nesse entremeio, você tem as duas guerras. Então, capitalismo, burguesia, socialismo, Estado, imperialismo, colonialismo, mercantilismo, avanço do socialismo no século XIX, mudanças das matrizes energéticas, revoluções, tudo isso forma um conglomerado, uma miríada de situações e de entes, de fatos que a gente tem que pontuar, nominar, classificar, agrupar, né? Perceber as suas inter-relações. O que o mercantilismo tem a ver com o absolutismo, por exemplo, que por sua vez tem a ver com o antigo regime, que tem a ver com a formação das monarquias nacionais, que tem a ver com a expansão ultramarina. Ao mesmo tempo você tem as revoluções burguesas, século XVII, Inglaterra, XVIII, França, o iluminismo, a revolução industrial, o avanço do capitalismo, o socialismo como uma alternativa para diminuir a exploração, depois a formação no século XIX de oligopólios e monopólios da indústria, né? Das indústrias vão se formando oligopólios e monopólios, o imperialismo, a guerra imperialista, né?
Primeira Grande Guerra é conhecida como a Guerra Imperialista. O período entre guerras, a formação dos estados totalitários de esquerda e de direita, nazifascismo e comunismo, que vai eclodir na Segunda Grande Guerra, depois um novo rearranjo geopolítico, a Guerra Fria, o capitalismo técnico, científico e informacional. Tudo isso a gente precisa dominar, pessoal. Beleza, pessoal? Valeu! Com Deus, pátria, família e liberdade.